passagem do Júnior Santos pelo Atlético é aquilo que eu falei aqui, Pedrão. É entubar, porque o prejuízo tá aí. Tentar recuperar em outra situação. Primeiramente, boa tarde a todos, a você, a HG, a todo mundo ligado aqui na Band. Eu acho que é o Atlético tentar recuperar esse prejuízo com jogadores da base. E outra coisa também, ele não chega com status no Botafogo. É importante a gente ponderar isso. Pelo que ele apresentou no Atlético, essa passagem simplesmente não aconteceu. Ele não aconteceu. Poderia ter rendido mais, mas quando ele vai e joga uma pelada no fim do ano, realmente aí complica ainda mais a situação. Fica aquela situação, não dá pra defender, né, Breno? Calma, Pedrão, boa tarde a todos. Vai ter gente defendendo? Pessoal do estúdio, boa tarde, pessoal de casa. O HG quis começar o programa hoje num ritmo mais acelerado, na polêmica, né? Porque teve gente que lá hoje na Band News Área, você assiste o Band News Área. Eu tava no trânsito. Eu acompanho também. Hoje eu tive o prazer de participar lá e eu ouvi lá algumas coisas que vamos ver se ele vai ter coragem de falar na TV, né? Porque, sinceramente, Thiagão, o Júnior Santos, lá, tá fingindo que tá prestando tá no atenção. celular, tá apurando, né, Thiago? Eu também tô apurando. Tá apurando. Segundo o Thiago Fernandes, o Júnior Santos precisa de mais chance, né, Thiago Fernandes? Você falou que ia ser o advogado dele, então faça isso aqui na TV. A gente também quer ver. Por que você faz isso? Por que você é assim, Quer cara? ser do Mas não é ser assim, cara. Eu apurei algumas questões envolvendo o Júnior Santos. E o que eu apurei é que na temporada passada ele não jogou 100%. Ele não estava com 100% da forma física dele. E agora ele está com 100% da forma física dele. Ele gostaria de ter uma oportunidade de jogar pelo Atlético. Ele não teve essa oportunidade. Ele gostaria Eu só acho agora, que ele que ele tá merecia indo essa embora. oportunidade. Agora que ele tá indo Não é embora. tempo Agora, Isso é irmão. muito grave. Mas Ele não estava com 100% da forma física. Isso é muito grave. Pô, mas se ele não jogou porque ele não estava na forma física dele. Exato. Thiago, isso é muito grave. Então, E agora que ele está 100% na forma física, mas eu aí, acho que ele mereceria uma mas oportunidade. aí, olhando pro É elenco simples. aí, e aí? Vai aportar? Não, agora que você tá bem fisicamente, vai arrebentar. Mas eu apostaria nele, cara. E o Atlético não quer apostar. Mas você tudo não bem no apostou no Atlético. Batalha, irmão. Eu nunca apostei no Batalha. Não, você falava que o Batalha tinha que ir embora mesmo, porque não fazia a menor Não, diferença. e porque o não era um bom Batalha... volante. Onde que o Batalha tá E porque jogando? Batalha tem... Não, Boca não. Juniors, O que o Argentina tem- Batalha Não, tem nós feito? estamos falando de outra. Nós estamos falando de outra. Qual Quando tem esteve sido no Atlético, quando a saiu. serventia do Batalha ultimamente? E qual tem sido a serventia do Júnior Santos? O esquema do Milito. E aí, olha que surpresa. Ah, não, você vai voltar lá atrás. O Vai falar do esquema do Júnior Santos. Não, você vai falar do Milito. Não, é que ele falou sobre o Batalha. Não, então fala do O Júnior esquema do Milito era tão bom. E olha que aqui, eu, Thiago, era crítico ferrenho do Milito. Recentemente no Band News na área, eu falei, cara, o Milito é bom treinador. Era bom treinador. E o Milito estava tão bem no Atlético, mas tão bem no Atlético, que ele fez caras como o Batalha, que são comuns jogarem futebol. Então, assim, o Milito merece muito mais afago do torcedor do que o Batalha. Batalhas tá. nascem Então, a todo vamos falar instante do na Júnior Argentina. Santos, Sobre pra o Júnior poder baixar Santos, Por que ele não ficou eu 100%, tentaria- Thiago? O Atlético é um time que tem profissionais de Quando ele altíssimo chega, nível. quando ele Por que chega que ele não ao ficou? Atlético, quando ele chega ao Atlético, houve um pedido do técnico Cuca a ele, Júnior Santos, para que ele entrasse em campo mesmo no sacrifício. Isso lá E no ele Campeonato atendeu- Mineiro, no Pois começo do é, ano passado. E ele Começo do atendeu ano. a esse pedido do Cuca. Ok. Ele Depois selecionou disso- no Mineiro, que eu lembro que ele não jogou Depois a disso, final. ele volta algumas vezes jogando no sacrifício a pedido do mesmo treinador. Ele tem essa primeira lesão, depois ele volta com o Cuca mesmo, ele volta no sacrifício de novo, e aí ele não consegue, ele fica arrebentado a temporada inteira. Cara, assim, não, a temporada inteira, isso é um ele fica tremendo arrebentado a temporada exagero. inteira. Thiago, Porque ele termina a temporada Ele no jogou MDM. 28 jogos. Tá, Breno, peraí. ele não teve 900 Agora é minha minutos hora, em campo. então, de contrapor. Ele não teve 900 minutos em campo. Peraí. Faz isso Tudo com bem. você, Eu não. vou contrapor. Ele não teve 900 minutos Eu vou em ter campo. que contrapor com você. Ele ficou Até porque é o arrebentado seguinte, fisicamente a temporada inteira. eu duvido, ele conversou com o staff, com a turma do Júnior Santos, eu duvido que alguém falaria assim, não, ele realmente estava louco para sair daqui, porque ele não aguentava mais, porque... Não, é lógico que na hora de Peraí, sair- peraí, na que hora agora de- peraí, você está pegando pesado com ele. Não. Primeiro você está ponto, dizendo, eu não conversei você está com ninguém do Júnior dizendo Santos. abertamente que Eu não sei nem ele quem é o agente do Júnior Santos. Não, porque o Breno falou uma coisa, que ele tentou abrir minha suposta fonte, ele errou ainda. E eu estou dizendo pra ele que não conversei com ninguém do Júnior Santos. porque Eu não sei qual é o estado do Você Júnior está Santos. dizendo que o colega é volúvel. Sim, também. Volúvel por quê? Também por quê? Tem uma série de coisas que eu não vou ficar falando aqui na TV. Não pega bem, não Tá, pega mas em relação ao Júnior Santos, volúvel Mas por quê? olha só, se a gente Volúvel parar pra- por quê em Você relação lembra ao daquela Júnior Santos? história ontem que você e o Balão Eu estavam nunca fiz falando? em momento algum uma crítica assim. Não, que- o Júnior Santos. Lembra Pergunta daquela aqui, ó. história? No que ano não dá passado, pra lembrar, no né, início- irmão? Esse homem aqui lembra de tudo. tem tanto. No início do ano passado, o que eu disse sobre o Júnior Santos? Ele vai me criticar, vai me ironizar, pode falar. Então fala, Pode só falar. O que eu disse sobre o Júnior Santos melhor- lá de Orlando. Eu estava em Orlando fazendo uma cobertura. Melhor do que o Paulinho.
Não, um absurdo. Não, e você tem coragem de repetir essas coisas na TV. Tem coisas que você tem que esquecer. Você acha ele melhor que o Thiago. Paulinho mesmo? É só Pelo zoeira. amor de Deus. Você não acha ele melhor que o Paulinho? O Paulinho joga. O Júnior Santos? não joga, gente. Parou. O Paulinho não joga. O Paulinho. Aliás, vocês Deus sabem do quando céu. o Paulinho volta a jogar? Meu Eu tô Deus com essa do céu. dúvida mesmo. Quando o Paulinho volta a jogar, entrar em campo. O Paulinho não entra em campo, Tô gente. falando de Não ser tem como melhor ou pior, irmão. Então, ele é melhor que um cara que não entra em campo. Mas o rapaz ficou um ano aí e não entrou em campo também. Ele entrou em campo. Pouco. Lá na Bahia, Feira de Santana, na pelada. Pouquíssimo. Lá ele voou. Ele deveria ter. Ele Entrou em deveria, campo no nessa Baba. temporada, entrar mais. Lá na Bahia chama Lá Baba. na né? ele foi jogar por aqui que não podia chutar. Ô, HG, ontem você e o Valu falaram daquela coisa que às vezes, né, todo jornalista passou por ser Eu usado. não sou jornalista, eu sou comunicador. Por ser usado, às Ele é. vezes, né? Por fontes, por outras pessoas que acabam te usando para tentar passar uma informação que você às vezes não sabe se é verdade, mas você ouviu, você passa. É essa história que o Júnior Santos, motivadíssimo, cria uma grande oportunidade aqui. Isso, pra mim, sinceramente, não cola. Me desculpe, Júnior Santos. Não, você está Foi duvidando da uma minha ótima capacidade de negociação. apuração. Foi uma Você está ótima- duvidando da minha capacidade de apuração. É simples. Não. Que se você pode quiser ter se botar nós dois aqui, desculpa. Eu tenho Você zero apurou. ego. Zero Você ego. apurou. Mas se botar nós dois aqui, eu Agora, deixo a você pessoa- nisso. você apurou. Vamos botar Agora nós a dois pessoa fala pra você discutir uma quem coisa que ela apura quer melhor. que você escute. A gente pode sentar aqui e discutir quem apura. Aqui, Me os ajuda aí, números irmão. Pô, mostram. tá de Vamos lá. sacanagem. O GE trouxe hoje uma matéria falando que o Atlético, em um ano e 3 meses, teve um custo de Ele R$ jogou no 1.700.000 sacrifício durante 365 por jogo dias. com o Júnior Não jogou Santos, no sacrifício, sem Breno. contar com o salário. Ele Se jogou colocar o no salário, sacrifício. Dá mais de 2.400.000 por Ele mês, jogou por jogo, no aliás. sacrifício. Por jogo com ele. Ô, gente, aonde que eu vou chegar Breno, ele jogou e no falar... sacrifício. O sacrifício é você pagar o salário pro cara, não jogar, O sacrifício ficar no é banco, colocar o não cara ser sem relacionado. condição Isso é física. que ser... Colocar Ô, Thiago, o cara sem não. condição eu física pra entrar em entrevistei ele campo. por 3 vezes. Eu Cara, falei e ele aqui, protegeu ele o disse, treinador que eu não o estou protegeu bem, depois. Eu quero uma Ele oportunidade. protegeu o Ele treinador pediu que pro não Cuca protegeu uma depois. oportunidade no microfone. Ele protegeu falou, eu o preciso ter treinador mais que não oportunidade pra protegeu. jogar. O Aí cara ele não tem jogou nem 900 minutos em 28 campo, jogos. cara. Ele jogou 800 minutos no Atlético. Ele custou Peraí, para pô. o Atlético 2.400.000 Ele não jogou reais 28 jogos. por jogo. Parabéns Se você à somar a diretoria que minutagem, não dá conseguiu 10 jogos. liberar do Júnior Não dá Santos. 10 jogos. Vai ficar Se livre você de um somar a custo minutagem, e tem não que dá entubar 10 o prejuízo. jogos. É isso. Peraí, pô. Aqui, É isso. aqui, não, peraí, Ele não peraí, tem- peraí. ele teve Peraí, oportunidade de jogar 10 jogos peraí, seu completos no argumento Atlético. acabou de ser derrubado ali. Agora você vai ter que se ver com Ele ele. protegeu o Peraí, treinador, eu tô peraí, dizendo o que ele peraí. fez. O Júnior Santos, então, afirmou a você e ele que estava 100%. Eu perguntei 3 vezes por quê. Porque sempre tinha esse questionamento, né? Porque ele não fez a pré-temporada, porque ele se lesionou e voltou 3 vezes na zona mista, em jogos diferentes. Eu perguntei, ô Júnior, mas como é que você tá fisicamente? Eu estou bem. Ué, mas o E Thiago teve falou que uma não vez tava, que ele ainda ué. virou e O Hulk falou, elogiava o eu Sampaoli preciso- no início, se irmão. buscar e acha, Jogador se falou buscar só verdade na em zona entrevista, mista agora, ele né, falou que HG? precisava de mais São oportunidades. as Madre de jogar. Terezas de Calcutá. O Hulk elogiava o Sampaoli no início. Não, você tá criticando Daí, a classe no final agora? da temporada, o Hulk mete. Ai, é porque jogando desse jeito não tem como. Cara, jogador, e eu falo com o Breno. Às vezes a gente é usado, né? O Breno é usado então na zona mista. Já que ele gosta, Que o Breno é usado isso, na mas zona é uma mista. O acusação jogador deita e séria. rola nele. Deita e rola. Pronto, acabou. Já devolvi o que eu queria Você está devolver. dizendo que os jogadores deitam e enrolam pra cima do Breno Galante? É óbvio. Por que você afinou a voz assim? Porque eu falo assim, esse é o meu jeito. Eu vou dando entendi, osciladas. Porque vai perdendo já a coerência, a HG, razão. a um noção. prejuíso gigantesco pro Atlético, né? Pro Thiago, não. É um prejuíso gigantesco. Boa tarde para você. A Ele todos tá no querendo que eu entre na estúdio. discussão. Não, Mas um o HG, eu prejuízo não disse o que o HG gigantesco, disse, Por mais tá? que o Atlético agora tem esse empréstimo, mas assim, a forma que o Júnior Santos foi contratado, que ele foi vendido até para o torcedor atleticano, tá chegando o artilheiro da Libertadores e de fato ele não aconteceu 30% disso. À época eu falava, né? Olha, o Júnior Santos está chegando com um cartaz muito grande para um jogador que tem uma grande temporada no Botafogo. Foi muito bem, é verdade, mas eu acho que o Júnior Santos não justifica esses 8 milhões de dólares e principalmente o cartaz que foi colocado. Eu discordo do Thiago no que diz respeito, por mais que o jogador tenha iniciado sim, a gente falou à época que começou a pré-temporada no Botafogo e continuou no Atlético, aquele início tumultuado do Atlético no Campeonato Mineiro, que a gente falou bastante, inclusive, Thiago, do planejamento ao qual você elogiava a época do Exato. início de 2025. Eu voltei atrás. Pois é, não, é só para contextualizar mesmo, que é importante. Valor é então, muito assim, mal. cara, por que eu vou citar um exemplo de um jogador, não estou dizendo que ele está jogando num grande nível agora, mas para pegar o contexto também de um cara que não estava bem fisicamente no ano e que o Sampaoli chegou e conseguiu recuperar e falou desse jogador à parte. Por que não aconteceu com o Júnior Santos, por exemplo, o mesmo processo que aconteceu com o Dudu? Vamos lembrar, o Dudu vai para o Atlético, o Sampaoli
fala a respeito dessa questão física do jogador, ele fica um tempão sem ser utilizado pelo Sampaoli para depois começar a ser utilizado. Então, assim, o Júnior Santos, ele é um cara, tá com 32 anos, será que também não faltou por parte dele um posicionamento? Não estou falando de negar ser utilizado pelo técnico, mas principalmente quando chegou o Sampaoli. Olha, eu quero me condicionar, me coloca aqui na mesma esteira que o Dudu tá, porque eu tive uma pré-temporada deficitária, e teve mesmo. Agora, depois, né, que tudo aconteceu, parecer também que foi injustiçado, Júnior Santos foi qualquer coisa. Foi um investimento ruim, péssimo do Atlético, desde o início, de menos injustiçado. Isso aí, com certeza, o atacante, para mim, não foi. E o HG, quando o Thiago fala que ele acha que ele deveria dar mais chance ao Júnior Santos, eu quero só lembrar uma coisa. O Atlético contratou agora o Cassierra. Sim. Né? E o Thiago ainda falou que tinha que dar chance, estou repetindo aqui, pessoal, porque quem não viu na rádio, né? Que tinha que dar mais chance ao Júnior Santos, porque o Cassierra não estava dando resultado. O ataque do Atlético, ele usou o nome, ataque não está dando resultado, então teve que dar chance. O Cassierra jogou 4 jogos. Não, mas está sendo ele jogou desonesto. 61 minutos. Eu posso chegar aqui e falar que o Cassierra... Então, assim, o Atlético tem um atacante que está num processo que precisa de tempo. Eu não nem e o Júnior Santos está aqui há 1 ano e 3 meses e já mostrou. Então agora, eu acho que tem que concentrar as forças em dar tempo para o Cassierra, dar tempo para o Minda de chegar agora, e o Júnior Santos, obrigado, 1 ano e 3 meses, com um salário altíssimo e custo-benefício péssimo, vai para o Botafogo, a gente torce para que ele faça sucesso lá, porque eu acho que ele vai com um passe pré-fixado, né? E que o Botafogo compre de novo o Júnior Santos. Recompre, né, Breno? Deixa eu só dar um recado. Ele falou um negócio de mim que não procede, HG. Não, então peraí, você quer processar ele? Não. Processo na mesa agora. Processo, é porque eu deveria, disse isso. né? Eu disse que o ataque do Atlético não funciona. E, cara, não disse mentira alguma. O Cassierra não está nesse meio? A gente olha para o ataque do Atlético na partida contra o América, ou nas partidas contra o América, não tá porque o técnico não coloca ele para jogar. Contra o América ele entrou no primeiro jogo? Ele foi utilizado? Então pronto, cara. Então a culpa não é minha. Ele fez os Mas estava lá jogos. o Dudu, estava lá o Hulk, entra o Coelho, entra... No segundo jogo entrou o Cassierra, entrou o Minda também, né? E o Atlético tem um gol contra o América. E você acha que o Júnior Santos vai fazer mais do que eles, é isso? Em 180 minutos. Eu testaria. Não é mesmo que eu acho que ele vai fazer mais. É porque eu testaria. Eu testaria. 1 ano e 3 meses aí. Eu testaria. Mudou. Eu testaria. É simples. Eu sei que ele não virou no Atlético. Infelizmente, ele não virou no Atlético. O Atlético não testou ele em nenhum jogo nessa temporada. Thiago, infelizmente, o Júnior Santos... Na temporada passada, gente, dava pra recuperar essa temporada. É simples, mas assim, o Valu falou algo que eu achei pertinente. Ele poderia ter chegado pro Sampaoli, já que teve um trabalho técnico e tático e físico muito bom com o Dudu, por que ele não fizesse um trabalho parecido? Se ele fizesse um trabalho parecido para render mais, ele poderia ter chegado no fim do ano, já que o forte do Júnior Santos é justamente a questão física. Eu acho ele um jogador fisicamente ok, é um jogador que traz uma condição física bacana. Agora, o jogador não conseguiu chegar nessa situação, por que então vai lamentar? É um negócio bom para o Atlético, sim. Se ele ficasse mais um dia no Atlético, era prejuízo. Chegou uma proposta... Mas eu nunca disse ser um negócio ruim. Pedrão, prejuízo maior, ser um negócio ruim. Só um detalhe. Eu disse que eu arriscaria mais um tempo. Mas por que você arriscaria? Porque eu acho que ele tem capacidade. Você acha que ele tem nível técnico para fazer? Eu acho que ele tem nível técnico e físico para entregar no Atlético. Você acha? Lá no clube os números provam o contrário. Cara, mas esse mesmo aí chegou um técnico novo e não falou, não, eu quero segurar o Júnior Santos. Esse mesmo já errou um monte de vezes. Não, inclusive com o próprio Júnior Santos, o artilheiro da Libertadores, enfim. Então, ele foi embalado de uma forma que ele nunca foi. Mas aí nós estamos falando de... Peraí, não. Esse mesmo clube contratou o Preciado. Aí a injustiça na fala dos colegas. Olha, tá criticando o Preciado. Eu tô falando Preciado jogou 7 jogos. Eu tô falando dos números que o Departamento de Saúde do Atlético tem. Vocês estão falando dos números usados pelo Scout para contratar. Isso. São coisas distintas. São totalmente Quando eu distintas. falo que os mas números... precisa sentar todo mundo ali para resolver junto. Né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, você está dizendo que acha... Não, eu acho que tem que dar a oportunidade, porque agora ele está 100%. Mas ele disse ao Breno Galante que estava 100% no ano passado e, no entanto, não jogou. O problema dele era só físico, era físico e técnico. O erro na contratação, na época, nós trocamos ideia aqui sobre isso, era sobre os valores empregados e não do que ele poderia ou não ser útil.
Que foram Dentro do valores clube. muito altos, HG. Muito Pela altos. idade dele, do não tem Rony, revenda, dele gente. do Rony, valores É, absurdos. absurdos. Não, se bem que o Sheik lá, segundo o Somália, É. o Sheik, na hora que você mostrar uma foto na hora que você mostrar uma foto do Júnior Santos pro Sheik, o Sheik vai pagar caro. Manda, você é louco. Manda, Só o paga Sheik, caro. né? Só o Sheik. Há alguns Sheiks lá, né? Então, o que eu tô querendo dizer, essas concessões maldosas? O que eu tô querendo dizer? Aí o Departamento de Saúde fala, ó, pode dar linha, porque aqui não vai E virar. você acha que a definição da saída do Júnior Santos teve alguma participação do Eduardo Domingues? Cara, Ele não foi consultado. eu acho que não, porque não Ele dá nem não foi tempo. Não teve nem consultado. tempo. É isso. Não dá nem Dentro tempo. do clube já existia uma denominação, uma determinação em relação ao Júnior Santos. Até também que a gente não pode deixar de falar, pelo caso da indisciplina do final do ano. O Júnior Ele Santos também não ter tinha- avisado e jogar uma pelada isso no aí departamento. Isso queimou É claro sim, que isso gente. pesa. Ele tinha uma pesou mesmo, essa expectativa. informação Pesa, pesou gente. mesmo. Ele tinha uma Pesa. expectativa de ter pelo menos contato com o treinador, e nem sequer teve. Contato que eu digo de treinar, ter uma sessão de treino com o treinador, pra mostrar, tipo, tô bem. E ele não teve. Ele foi, Seu de fato, contrato com o afastado Júnior do Santos vai Atlético. até quando? O meu contrato de Você está advogado, é o que você está falando. Você está advogando para O ele. Elton com valor é até 2045. Não, é ad eterno. Cara, assim, É, o do Elton. se amanhã o Júnior Santos jogar mal, não tem problema nenhum em criticá-lo. Eu não tenho rabo preso com Ah, não, ninguém. isso a gente eu não tenho sabe, nada né? Bom, com então ninguém. peraí. Lá no Botafogo, ele deve ter mais oportunidade. Com certeza. Se não virar no Botafogo, a culpa vai continuar sendo do Atlético? Não, aí a responsabilidade é do Júnior Santos. Do Porque treinador, aí lá ele não está com vontade. Ele estava com vontade, era aqui. do Você treinador. acabou de falar. Ele falou que estava com vontade, era aqui. Não falou no Ele foi pra lá Botafogo. sem vontade? Ele queria ter ficado. Aí, ó, tá vendo? Ele queria ter ficado. Ih, então Ele queria ter Botafogo, não ficado. fala isso não. Mas- Botafogo vai desistir. Ele Não queria ter deixa isso tido passar. Ele não queria voltar. Mas explica-se, né? O jogador tá ambientado, moradia, o Óbvio. jogador... E é uma coisa que o cara não virou, o cara tem aquela questão do desafio. Bons profissionais sempre Ele queria ficar aqui, mas colocou o foguinho com a ampulheta lá no Instagram dele, né? Não, mas peraí, cara. ali Ó, já te tava falando, decidido. ali já tava certo. Ali já tava certo. Pô, você também é muito maldoso. Não tem nada a ver, o cara já tinha negociado, o negócio já estava feito. Cara, ele botou foguinho ele, com a queria- colher, ele tá nem lá. sabia da proposta do Botafogo. O Atlético o afastou na semana passada e ele tinha oportunidade de treinar com o técnico Eduardo Domingues. Ele foi afastado para treinar em separado e treinando em separado. Por que em separado e não treinando separado? Sem Wayne. Ah, não sei, eu aprendi assim. Pô, tá treinando errado. à parte, então. Treinando à parte. Treinando Que aí é separado, porra. Treinando à parte com o Crase. Treinando sozinho. Crase Treinando separado. sozinho, eu acho melhor, né? Treinando, então tá. Ele foi colocado para treinar à parte, fora do grupo, longe do grupo, e isso incomodou. Ele queria ter ficado. Ele Foi queria isso ter que tido fez ele oportunidade. deletar as fotos naquele momento, Thiago? o Vargas também não Peraí que eu queria me perdi. deixar o Atlético. O Vargas também não queria deixar o Atlético. Não, a minha mas pergunta por é, quê? foi isso que fez ele O deletar Allan as fotos Kardec naquele não queria momento? deixar o Atlético. Cara, eu acho que isso aconteceu Colônia antes de até, férias, irmão. porque a primeira sessão de treinos do Eduardo Domingues é na quinta-feira. Isso foi na sexta. Quinta-feira. Quinta-feira. E ele faz isso na sexta. Ele já tinha sido impossibilitado de trabalhar junto com o Eduardo Domingues na quinta. Que bom, Atlético, que bom que vocês trouxeram um treinador que vai ficar de olho na miguelança, que vai ficar de olho no... O que nós falamos que é o Atlético, é o quê mesmo? Colônia de férias. Na colônia de férias. Porque não dá. O Vargas não queria sair. O Kardec não queria sair. O Júnior Santos não queria sair. Fala massa, finalizando mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todos pela companhia, preferência por estar aqui. Obrigado de verdade. Já deixa o like, tá? Para dar aquela força. E para quem tá chegando e não conhece o canal, tá? Esse canal aqui é do Galão 100%, notícias todos os dias, de domingo a domingo, pós-jogo para vocês. Então, já fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. Ativa o sininho, deixa o like, compartilha quem puder para os amigos, que isso ajuda demais o canal. Fiquem à vontade também para deixar sua opinião aí no espaço de comentário do canal. A participação de todos ajuda, agrega demais o canal, tá? Então, senta o dedo no like, verifica se está inscrito e compartilha o canal, tá? Muito obrigado a todos, fica um forte abraço para vocês aí e até a próxima, massa, valeu!